O que aconteceu com eles? Duas promessas do Internacional que sumiram nos últimos jogos. Além disso, Fortaleza e Inter. Amanhã, o time que deve entrar a campo bastante modificado. Mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e passa no meu Instagram, TheoSilveira09. Esse vídeo tem o apoio da Casa de Carne César, o melhor açougue de Porto Alegre, você encontra na Rua Gomes de Freitas 168, então garante. E também eles vão fazer sim, eles vão vender peixe para a Sexta-feira Santa, então não perde, eu te garanto que lá é a melhor qualidade, além de atendimento também nos produtos que eles vendem. Vamos falar agora do Internacional, o Colorado que tem algumas coisas para ser debatidas. Inclusive, os dois jogadores promissores do Clube do Povo que sumiram nos últimos jogos. São eles Ricardo Matias e Luiz Otávio. O Luiz, que era um jogador que tinha surpreendido bastante a torcida colorada, e também o Roger Machado. E até tinha ganho um apelido lá, né, de Pastor. Mas o que aconteceu com estes atletas? Eu quero começar te falando por Ricardo Matias. O centroavante que foi convocado para a seleção brasileira de base, ele deu uma sumida por um motivo, eu acho que é bastante entendível, que é Borré, Valência e Luca Holanda. Pode ser debatido sim, que ele está à frente de Luca, mas querendo ou não, hoje o Luca é um jogador que já teve mais amostragem e é um atleta que acaba sendo mais relacionado do que o jovem atacante. Já os outros dois não tem o que se debater. Sendo assim, tira o espaço de Ricardo Matias. E vale lembrar que outros jogadores também não estão conseguindo espaço no elenco por conta que o Colorado aumentou muito o nível do seu elenco. E aí não tem como relacionar todos os atletas. Eu dou um exemplo do Gustavo Prado, que é um atleta que impressionou bastante, estava jogando bem, jogou muito bem na categoria de base da seleção e sumiu. Ele não está sendo relacionado. Outro atleta é o Luiz Otávio, que também não estava ganhando oportunidades, porque chegou o Ronaldo, que jogou muito bem, voltou o Thiago Maia, tem o Fernando, 3 na posição. Obviamente a gente pode considerar o Thiago Maia um pouco mais à frente, mas também pode botar ali como primeiro volante. É uma posição que o Luiz Otávio fazia, normalmente dupla com o Thiago Maia, mas já acabou acontecendo também de Fernando e Luiz Otávio dividirem o campo não por muito tempo, mas aconteceu. Mas o Luiz Otávio desceu. Luiz Otávio e Ricardo Matias, os dois voltaram para o Sub-20. O Luiz Otávio é 5 e faixa. Ele é o capitão do Colorado Sub-20. Já o Ricardo Matias está um pouco mais apagado. Está jogando, mas nas duas partidas em que atuou pelo Sub-20, não demonstrou o que era o esperado. Claro, um atacante tem que receber a bola. Nos últimos jogos ele não recebeu tanto pelo Sub-20, mas também tem que buscar jogo, tem que aparecer, tem que jogar, porque senão acaba não tendo o seu destaque e aí não vai acabar ganhando oportunidade no profissional do Inter, até porque, como a gente diz, o ataque colorado hoje está recheado e Borré e Valência não são jogadores que vão sair nesse ano, que até, quem sabe, não saiam também no ano que vem e sigam por um tempo. Claro, o Valência já tem uma idade mais avançada, então o Ricardo fica de olho, talvez, quem sabe, num Valência saindo daqui a um ano, mas ainda é uma incógnita. Já o Luiz Otávio também não teve grandes atuações, mas não comprometeu e fez jogos regulares quando esteve. Mesmo o Colorado tendo perdido as duas partidas, que foi contra o Juventude e contra o Cuiabá. Não poderia ter perdido estas partidas, mas acabou não vencendo, saiu derrotado, um em casa e um fora. O em casa, se eu não me engano, foi no Estádio do Vale. Eu falo em casa porque o Internacional era o mandante. Foi contra o Juventude, partida no Estádio do Vale, e o jogo fora foi lá contra o Cuiabá. Os dois atletas têm que demonstrar mais se quiserem voltar a ter oportunidade no profissional, porque o elenco está recheado. Mas eu ainda acredito mais numa possibilidade de Luiz Otávio voltando logo logo do que o Ricardo Matias. Agora eu quero falar sobre a partida de amanhã. Fortaleza e Internacional, 8 horas da noite na Arena Castelão. O Colorado deve entrar com uma equipe bastante modificada. Isso até porque o Roger Machado já deu indícios na última coletiva dele, que foi na partida contra o Atlético Nacional, que deveria poupar para este jogo. Isso porque o Colorado está há muito tempo com um time base, um time titular, com jogadores com uma idade avançada, os jogadores que já estão se desgastando, como o Bernabé, um jogador que corre muito durante o jogo, cansa muito, e aí pode sim ter um desgaste. Então eu vou montar um time aqui que deve ser o titular, mas esse time também pode ocorrer mudanças, vai tudo de Roger Machado. Antony no gol, na lateral direita Brian Aguirre,
Na zaga, acredito que seguirá com Vitão e Rogel, até porque não tem como tu poupar o Vitão hoje, a gente não tem outro zagueiro. Talvez pro lado do Rogel, o Roger possa acabar alterando, botando um Kaique Rocha, mas o que eu acho muito difícil, então eu boto o Rogel na posição. E na lateral esquerda eu já boto uma dúvida, entre Bernabei e Ramon. Isso porque o Bernabei, como eu disse, já está bastante desgastado. E quem sabe a gente não pode ver o Ramon nessa posição. Abrindo o meio campo, Ronaldo deve começar a partida, até porque o Fernando Regis, nessa temporada, atuou 13 vezes como titular. E é um jogador com uma idade bastante avançada. Mais à frente, a gente pode botar uma dúvida entre Bruno Henrique e Thiago Maia. Além deles, a gente deve ter o Alan Patrick, a gente também deve ter a disputa entre o Wesley e Carboneiro, então a gente bota essa disputa do outro lado, uma disputa entre Vitinho e Tabata. E aí, no ataque, Rafael Borré. Então, vamos passar o time se tivesse todas as alterações possíveis. Antony, na lateral direita, Brian Aguirre, Rogel e Vitão, Ramon. Ronaldo, Thiago Maia, Alan Patrick, vou botar ali o Carboneiro como titular, o Bruno Tabata, ou o Vitinho, que aí não tem alteração, né? No meio, aí, Rafael Borré, para encerrar este time. Empolga, torcedor? Empolga? Eu não sei se o Colorado chega a ser favorito, mesmo o Fortaleza estando muito mal nos últimos jogos. Teve um jogo que acabou nem sendo encerrado. Ele jogou 70 minutos lá no Chile, mas uma polêmica que deu invasão de campo de torcedor, polêmica fora, acabou tendo mortes fora do estádio lá no último jogo, então o mental também, né? A gente sabe como funciona. Mas o Fortaleza joga em casa, uma viagem desgastante pro Internacional, querendo ou não, é do outro lado do país. O Colorado viaja no dia de hoje, tá bom? Gostou desse conteúdo? Like, se inscreve no canal e passe no meu Instagram, Theo Silveira09.